Eu tô gravando esse vídeo para que eu não me esqueça, para que a Bruna do futuro tenha esse vídeo registrado como uma lembrança de que o pai dela cuidou dela num momento da vida dela em que ela precisou muito. Eu também espero que o Senhor faça com que esse vídeo chegue até você, que precisa escutar, que precisa de uma palavra de encorajamento. Eu peço para que eu diminua e que ele cresça e para que tudo que eu falar aqui venha abençoar a sua vida. Eu não sei como o Senhor fala com você, mas ele ultimamente tem falado muito comigo através da palavra dele e tem me confirmado aquilo que ele tem falado através da palavra dele, através também da palavra dele. E foi engraçado porque ontem eu estava fazendo meu momento devocional e eu senti Deus me dando 1 Samuel 14. Mal sabia eu que Deus depois ia me confirmar essa palavra que ele tinha me dado em um outro capítulo também de 1 Samuel, mas depois eu comento. E aí lá em 1 Samuel 14, para quem não sabe ou para quem não lembra, conta um trechinho da história de Jonatas, que era filho de Saul, e fala como ele resolveu provavelmente obedecer a um sentimento que o Senhor tinha colocado no coração dele, de sair de onde ele estava, de sair de um lugar seguro. Ele estava com o pai dele, Saul, e com mais 600 homens do exército. E ele resolveu ir para o destacamento filisteu, que eram os inimigos do Senhor naquela época. E aí é engraçado, porque a Bíblia diz que Jonatas só recebeu a confirmação do Senhor de que o Senhor o livraria das mãos dos filisteus quando ele chegou lá. É engraçado porque é assim na nossa vida também, às vezes, né? A gente precisa colocar o pé para que Deus coloque o chão. Às vezes Deus quer que a gente cresça e que a gente demonstre fé mesmo nele. Jonatas não tinha confirmação se Deus ia livrar ele, mas ele tinha a certeza de que Deus poderia livrá-lo se ele quisesse. Ele conhecia o pai dele, sabia que o pai dele era grande e que era muito maior do que qualquer exército que ele pudesse vir a enfrentar. Ele conhecia muito bem o caráter do pai dele, que é um caráter amoroso, cuidadoso. A Bíblia ainda diz que Jonatas enfrentou dificuldade no caminho, disse que era um caminho perigoso, mas mesmo assim Jonatas não desistiu. Às vezes na nossa vida a gente não tem exatamente a confirmação daquilo que Deus está mandando a gente fazer, mas a gente sente o incômodo de que não é para ficar onde a gente está, de que é para mudar, de que é para fazer alguma coisa. E aí a gente enfrenta uma primeira dificuldade, a gente já acha que é porque a gente escutou errado, né? A gente acha que não é de Deus assim, aquela mudança. Mas não é isso, né? Às vezes o nosso caráter precisa ser moldado na dificuldade. Enfim. E aí depois de noite, Deus me deu uma segunda palavra que está lá em 1 Samuel 17. E conta a história de Davi. Na verdade, o trecho em que ele resolve obedecer ao pai dele, terreno, e que ele vai até onde os irmãos dele estavam acampados. E aí quando ele chega lá, ele vê que existia um gigante chamado Golias que estava desafiando o exército e principalmente desafiando e ofendendo o Senhor. Davi fica revoltado, querendo defender o pai dele, o pai Deus, e pega lá as pedrinhas, enfim, faz o que ele sabia fazer e o resto da história eu acho que você já conhece. Mas o que chamou minha atenção é que nessa história de 1 Samuel 17, o exército tinha a confirmação do Senhor de que ele os livraria da mão dos filisteus e mesmo assim eles ficaram com medo, eles se sentiram intimidados e não foram para a batalha. E aí precisou chegar Davi, enfim, resolver a situação. Mas na primeira passagem que eu falei com vocês, de 1 Samuel 14, Jonatas não tinha a confirmação do Senhor. Ele de fato precisou colocar o pé para que o pai dele colocasse o chão. Jonatas precisou confiar no caráter que ele conhecia do Senhor, precisou ter fé e fazer o que o Senhor colocou no coração dele para fazer. Então eu queria te encorajar, para caso o Senhor não tenha te dado exatamente a confirmação que você pediu, mas se você eventualmente está sentindo um incômodo e está sentindo uma sede por mudança, se o seu espírito está inquieto sobre alguma situação, eu queria te encorajar e me encorajar a sermos como Jonatas, que não esperou uma confirmação do Senhor para que ele obedecesse. Mas que se você se enquadra na segunda parte da história, se o Senhor já confirmou para você e disse que ele vai agir nessa situação, que você se lembre da sua identidade no Senhor. Nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus
Ele é o nosso general. Se ele prometeu a vitória, ele vai dar. Eu vou deixar aqui uma reflexão com vocês, que tá no devocional que eu li ontem. E como o devocional é em inglês, eu vou deixar a tradução aqui. Will you live in timidity and fear, or in the courage of hope? Will you avoid challenges of faith and fear, or move toward them, resting not in your own ability, but in the presence, power, and grace of the one who rules all and has become your Father? May God give you grace to remember your identity as His child in those moments when remembering is essential. Deus te abençoe.